Meus irmãos, quando o reverendo Ronaldo falou que estava tratando com o livro de Apocalipse, então ele pediu que eu fizesse uma exposição, alguma coisa assim. Eu disse, não, vou deixar as exposições para você fazer. Né? Então, deixo a bomba na mão dele. Mas eu disse para ele que eu vou abordar alguma coisa na área de teologia apocalíptica. É uma disciplina que eu ensinei, que eu ensino ainda. Né? Dá mais alto. Estou interessado na literatura apocalíptica, porque o que a gente vai descobrindo, né, com os estudos teológicos, né, que os crentes têm medo do Apocalipse. Né? Mas os primeiros cristãos não tinham medo, né, do Apocalipse. Tá bom? A razão das pessoas terem medo do Apocalipse é que elas veem, né, ou elas são bombardeadas por uma concepção pessimista de Apocalipse. Então, elas imaginam as cenas, né, de filmes pós-apocalípticos, né? Um apocalipse zumbi, né? The Walking Dead, né? E as pessoas ficam... Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já me peguei pensando, olha um lugar, diga assim, rapaz, aquele lugar seria propício para se esconder um tempo se porventura acontecesse um apocalipse zumbi. Né? Então, assim, tendo assistido a série, né, a gente fica pensando, né? Olha um prédio e tal. Mas... ainda que haja algum fundo de verdade sobre o Apocalipse, não sobre o Apocalipse zumbi, nós temos que compreender que a literatura apocalíptica, né, ela não é uma literatura de esperança, tá bom? E por mais tenebroso que certos cenários sejam apresentados, esses cenários apresentados não são tenebrosos para os que ouvem, que são que recebem, digamos assim, a revelação. Ou seja, o Apocalipse é a própria revelação, tá bom? Mas os cristãos cometem certos equívocos. Eles aprendem de fora, né? Ou seja, da TV, da literatura, né? E deixa de lado se interessar pela própria literatura apocalíptica. Então, geralmente eles cometem alguns equívocos. Eu, tendo estudado um pouco sobre literatura e teologia apocalíptica, nas minhas aulas eu trato desses equívocos. Se você souber quais são esses equívocos, você não vai ter mais problema com a leitura de Apocalipse. Entende? Se você souber, porque se eu sei quais são qual é o caminho errado, eu não preciso andar nele, eu procuro saber agora qual é o caminho certo. É óbvio que a gente deve procurar o caminho certo. O reverendo Ronaldo, expondo o Apocalipse, está ensinando a vocês o caminho certo. Eu vou mostrar para vocês quais são os outros caminhos a serem evitados. Tá bom? Então, vocês seguem a rota que o reverendo Ronaldo apresenta na exposição, né? E aí você pode dizer assim, mas se ele está expondo a rota correta, eu não preciso mais saber dos caminhos equivocados. Não, mas você cresceu, certamente, ouvindo os caminhos errados. E, no caso aqui, tomei por base a apresentação que o Leland Ryken, né, faz no livro Guia Completo para a Literatura Bíblica. No capítulo sobre Apocalipse, ele fala sobre 5 falácias sobre a leitura de Apocalipse. Então aqui vai servir para quando alguém, numa evangelização ou num churrasco da família, né, na ceia de Natal na família, alguém chegar e disser, né, a gente está vivendo o Apocalipse, você vai dizer, não é bem isso que você está pensando, eu vou te dizer o que é que nós estamos vivenciando, tá bom? Então, os leitores modernos, os leitores contemporâneos, quando eles se achegam ao livro de Apocalipse, né, eles vêm com essa carga de má compreensão, né, que terminam servindo de obstáculos na leitura proveitosa, né, uma leitura cativante do livro de Apocalipse. Se você já leu
as Crônicas de Nárnia, ou leu O Senhor dos Anéis, se você leu essas literaturas imaginativas, você não deveria ter medo de ler o livro de Apocalipse. Entendeu? É sim. Porque é isso que Apocalipse é, uma literatura imaginativa. A gente vai ver que isso não quer dizer que não tenha relação com a história. Não é isso, tá bom? Então, quando o João disse que aqueles que leem este livro e guardam as palavras dessa profecia são bem-aventurados, se você deixa de ler, então você está perdendo a bem-aventurança. Então, existem então 5 maneiras, né, de serem evitadas, tá? Essas que nós chamamos de falácias. Falácia é uma coisa que parece verdade, mas no final das contas ela é enganosa. Falácia é isso. Tá? Parece ser verdadeiro, mas no final é enganoso. Então a primeira falácia, e o meu tempo vai ser bem curto, não se preocupe, que eu prefiro dedicar mais tempo à interação com perguntas e respostas quando se trata de aula. Então, a primeira falácia é pensar que o livro de Apocalipse é um livro totalmente único, singular, né? Diferente de toda a literatura já existente. Essa é a primeira falácia. As pessoas olham para o livro de Apocalipse e porque só tem o livro de Apocalipse no Novo Testamento, ou na Bíblia como um todo, talvez Daniel se pareça um pouco, ou Ezequiel se pareça um pouco com ele, mas quando ele olha somente o livro de Apocalipse, ele diz, olha, nunca vi algo parecido. Mas isso é um engano, porque aqueles que não estão familiarizados com a literatura apocalíptica é quem pensam assim. Mas o livro ou a literatura apocalíptica, ou seja, o livro de Apocalipse é uma coisa. A literatura apocalíptica, ou seja, aquele gênero literário que João escolheu para compor o Apocalipse, que recebe o nome de Apocalipse, ele era bastante conhecido no 2º século a.C. Ele é o último gênero da profecia. Você tem que imaginar o seguinte, você tem na literatura, né, a prosa, e aí você encontra nas narrativas, nas histórias de heróis que a Bíblia conta, nas genealogias que nós pulamos quando lemos, né, vamos ver, pula logo, nós fazemos isso. Então, todo mundo vê o que faz, tá vendo aí? Ninguém esconde. Né? Na leitura dos mandamentos, são literaturas de prosa. Né? Você tem a poesia, e aí você conhece bem, você tem os salmos, né? Ou o que a gente chama de literatura sapiencial, mas é a poesia, né? Chamada de poesia, e na poesia comporta a literatura sapiencial, né? Provérbios, Eclesiastes, né? Os cânticos, né? Os hinos, as orações no saltério. Então, quando você pensa assim, você começa a dizer assim, então existem salmos fora do livro dos salmos, existem provérbios fora do livro de provérbios. Porque pensar em categoria de literatura. O que é a profecia? A profecia é a junção entre prosa e poesia. Opa, isso aqui já é interessante. A profecia não é uma coisa estranha. O que é uma profecia? A gente só pensa em profecia uma coisa preditiva. Isso vai nos levar a uma outra falácia. Tá? A gente só pensa em profecia em predição. A gente confunde o profeta com o adivinho. Mas o que é o profeta? É aquele que expõe, é um expositor. Por vezes tem uma profecia preditiva. Então você olha o livro, por exemplo, de Naum, no capítulo 1, é uma poesia. Mas a literatura é profética. Porque na literatura profética tem algumas características. Então pense nisso, porque a gente vai chegar em Apocalipse.